Quando a gente olha para o universo, os planetas, as galáxias, a gravidade que consegue manter tudo em ordem, as leis da física que nunca falham, existe uma pergunta que ecoa dentro de nós. Tudo isso foi por acaso ou tudo foi planejado cuidadosamente? Sério, numa boa, pare e pensa um pouco comigo. A gente vive em um universo praticamente infinito, absurdo de gigantesco, cheio de galáxias, tudo organizado perfeitamente, de um jeito em que praticamente nada entra em colapso. E mesmo assim, no meio disso tudo, existe um lugar específico onde a vida é possível. E mais do que isso, onde você existe. Tipo, quais são as chances? Quão maluco é parar pra pensar que a gente tá vivo nesse exato momento? Se a gente parar pra pensar e refletir um pouco, é quase inacreditável. Pra vida surgir, uma sequência de eventos absurdos teve que acontecer exatamente do jeito certo. A gente precisaria de prótons, nêutrons e elétrons se acumulando em uma variedade de átomos estáveis. As estrelas têm que durar tempo suficiente e ter energia na medida certa para poder gerar reações nucleares. Porque quanto mais a gente observa, mais parece que o universo não é bagunçado. Ele é ajustado perfeitamente. E não é ajustado de qualquer forma. É ajustado com uma precisão tão absurda que parece intencional. Nesse vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, pois é um tema bastante complexo. Hoje a gente vai misturar ciência, filosofia e fé, mas de um jeito simples e direto. A teoria do ajuste fino no universo. O ajuste fino diz que basicamente o universo está configurado de uma maneira extremamente específica para permitir a vida. Não é tipo, deu mais ou menos certo. Não. É uma precisão absurda, quase ridícula de tão exata. Tipo assim, se qualquer detalhe fosse minimamente diferente, coisa de frações mínimas, simplesmente não existiria. Mesmo se a Terra fosse 1 centímetro afastado ou 1 centímetro mais perto do Sol, a vida simplesmente não existiria aqui. Não existiria nada. Nem estrelas, nem planetas, nem química, nem você e nem eu. Pra você ter noção, existem constantes fundamentais no universo, como a gravidade, a força que mantém os átomos unidos, a velocidade da luz, e todas elas estão em valores perfeitos. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado. E se fosse mais fraca, as estrelas nem se formariam. Sem estrelas não tem energia, e sem energia não tem vida, simples assim. É como se o universo estivesse equilibrado na ponta de uma agulha e a qualquer desvio derrubaria tudo. E aí vem aquela pergunta que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Isso tudo aconteceu sozinho ou alguém ajustou? Porque vamos ser sinceros, dizer que foi acaso exige uma fé gigantesca. Muito mais fé do que acreditar em Deus. É como se todas as condições possíveis fossem jogadas ao acaso, por alguma razão. Todas caíram exatamente no único ponto que permite a existência. Não uma vez, mas em vários níveis ao mesmo tempo. O filósofo William Bale, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, dizia algo parecido séculos atrás com a famosa analogia do relógio, onde ele diz o seguinte: o mundo intriga-me. Não posso imaginar que este relógio exista e não haja um relojoeiro. Se você encontra um relógio no chão, você não pensa que ele surgiu sozinho, né? Você sabe que alguém fez aquilo porque existe organização, propósito e design para projetá-lo. Agora imagina o universo inteiro, infinitamente mais complexo. A lógica continua a mesma, só que em uma escala absurda. E essa ideia não é nova. Muito antes, Aristóteles já falava sobre a necessidade de uma causa inicial, algo que deu origem a tudo. Ele descreveu isso como o motor imóvel, a causa que move tudo sem ser movida. Em outras palavras, alguma coisa precisa explicar por que tudo existe. Mas o que a ciência moderna fez foi intensificar ainda mais essa pergunta. Porque quanto mais a gente descobre sobre o universo, mais ele parece ajustado. Mas isso tudo não para por aí. A própria Bíblia já falava sobre isso muito antes da ciência sequer existir. Em Salmos tem um versículo que diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra em suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmos capítulo 19, versículos 1 e 2. Agora vem a pergunta: o que exatamente os céus estão proclamando? A teoria do ajuste fino afirma que as constantes físicas do universo estão
ajustadas com uma precisão absurda para que a vida seja possível. Se a gravidade fosse levemente mais forte ou mais fraca, se a constante cosmológica fosse alterada em uma fração mínima, se a força nuclear forte variasse minimamente, a vida simplesmente não existiria. Não é exagero dizer que muitos desses valores estão calibrados em níveis como 1 parte em 10 elevado a, por exemplo, 120. Isso é praticamente impossível de acontecer por acaso. Muita gente pensa que quanto mais a ciência avança, menos espaço Deus tem, mas o que aconteceu foi o contrário. Quanto mais se descobre sobre a constante cosmológica, a força gravitacional, a expansão do universo, a complexidade do DNA, mais improvável o acaso parece. Interessante que o texto fala também da noite. A noite cheia de estrelas foi justamente o que levou a humanidade a estudar o cosmos. Tanto que pesquisas apontam hoje em dia que a gente sabe mais coisas do espaço do que sobre o fundo do mar. Pesquisas relatam que nem 5% dos oceanos foram explorados. Olha que loucura. É até meio irônico se você for parar pra pensar. Já que a gente sabe mais coisas que estão fora do planeta do que sobre o nosso próprio planeta que a gente habita. A observação do céu noturno deu origem à astronomia. E hoje, ao estudar as galáxias distantes, o que a gente encontra? Mais ajuste fino, mais precisão e mais equilíbrio delicado. Até mesmo o fato de o universo estar em expansão na taxa exata para não colapsar, nem se dispersar rápido demais aponta para algo extraordinário. Alguns defendem a hipótese do multiverso, que existem universos infinitos, e não nós apenas no universo sortudo, entre aspas, se é que podemos dizer assim, que nem nos filmes da Marvel. Mas isso é uma hipótese que ainda não foi comprovada empiricamente. E mesmo que existisse um multiverso, ainda estaria a pergunta: quem ou o que gerou o mecanismo que produz os universos ajustados? E agora vem a parte mais importante. Se o universo inteiro foi ajustado com precisão para permitir a vida, e você faz parte dessa vida, então você não é um detalhe relevante. Você vive em um universo que parece preparado. E isso ecoa com a ideia bíblica de propósito. Não é apenas Deus que criou o universo, é que Ele o preparou. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai ainda mais longe. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno como também a própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Um teólogo que eu queria mencionar aqui para vocês se chama Tomás de Aquino. Ele desenvolveu uma ideia ao falar sobre propósito e ordem do universo. Ele argumentava que as coisas que não têm inteligência, como elementos da natureza, fogo, água, terra, ainda assim agem de forma ordenada. E isso aponta para uma inteligência maior guiando tudo. E quando você junta tudo isso, ciência, filosofia, teologia, começa a ficar difícil ignorar o óbvio. Existe uma mente por trás disso tudo, não tem como. Mas agora segura essa reflexão porque ela vai bem mais a fundo do que você pensa. Se o universo foi ajustado, então isso não é sobre física, é sobre intenção. E se existe intenção, então existe propósito. E se existe propósito, então você não está aqui por acidente. Isso muda completamente a forma como a gente vê a vida, porque você deixa de ser um produto do acaso e passa a ser alguém que existe dentro de um plano, mesmo que você ainda não entenda esse plano totalmente. Em Jeremias tem um versículo que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aqui vemos uma característica central de Deus. Ele planeja tudo. Deus não age de forma aleatória, ele age com propósito, direção e intenção. Mesmo quando o povo de Israel estava perdido no exílio, Deus afirma que a história deles não estava fora de controle. Ou seja, existe ordem e propósito na história humana. Agora vem a conexão profunda. A Bíblia diz que Deus planeja histórias. A ciência observa que o universo parece planejado para a vida. Os dois apontam para um mesmo padrão, intencionalmente. Assim como Deus afirma ter planos para a história humana em Jeremias,
O próprio universo é estruturado de forma que a vida humana seja possível. É como se o universo fosse o palco cuidadosamente preparado, e a história humana fosse a narrativa acontecendo nesse palco. Se pensarmos biblicamente, isso faz sentido. Antes de existir a humanidade, Deus criou leis de física, estrutura do cosmos, equilíbrio entre forças naturais. O universo inteiro precisou estar ajustado para que bilhões de anos depois, seres humanos pudessem existir e se relacionar com Deus. Isso lembra o que diz o livro de Isaías. Deus formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. Ou seja, a criação foi intencionalmente habitável. Essa ideia aparece nos escritos de Pascal, na obra Pensées, onde ele reflete sobre a condição humana, a busca por sentido e a incapacidade das coisas do mundo preencherem completamente o coração humano. Pascal observava algo muito comum na experiência humana. As pessoas estão sempre buscando alguma coisa para preencher um sentimento de falta interior. Alguns tentam preencher esse vazio com sucesso, dinheiro, relacionamentos, prazer, reconhecimento, poder, mas segundo Pascal, nenhuma dessas coisas consegue preencher totalmente o coração humano. O ser humano foi criado com uma capacidade infinita de desejo, mas o mundo oferece apenas coisas limitadas. Pascal viu o ser humano como um tipo de paradoxo. Nós somos grandiosos, capazes de pensar sobre o universo, mas também somos frágeis, cheios de angústia e inquietação. Por isso ele dizia que o ser humano vive entre dois extremos, a grandeza de ter consciência e a miséria de estar afastado de Deus. Esse vazio seria justamente a marca da ausência de Deus na vida humana. A ideia de Pascal lembra muito um princípio bíblico encontrado no livro de Eclesiastes, que está escrito o seguinte: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs eternidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Isso significa que o coração humano foi criado com uma sensibilidade para o eterno, algo que as coisas temporais nunca conseguem satisfazer completamente. Também se conecta com o pensamento de Santo Agostinho, que escreveu: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Se realmente existe um vazio do tamanho de Deus, isso explica muita coisa da vida humana, porque conquistas não satisfazem totalmente, porque sempre queremos mais alguma coisa, sempre desejamos mais. Porque mesmo pessoas bem-sucedidas sentem falta de sentido. Não é apenas falta de algo, pode ser falta de alguém. Segundo Pascal, esse vazio não é um defeito da humanidade, na verdade é um sinal de que fomos feitos para algo muito maior nesse mundo, muito maior do que o mundo. Isso é profundo demais, porque mostra que o mesmo Deus que ajustou o universo também ajustou o coração humano. Nada nesse mundo satisfaz completamente. Nada preenche totalmente, porque no fundo, a gente não foi feito para essas coisas, a gente foi feito para Deus. E quando você entende isso, tudo começa a se alinhar. A vida deixa de ser aleatória e passa a ter propósito. O vazio deixa de ser um problema e passa a ser um convite. A existência deixa de ser um acidente e passa a ser intencional. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 11. Isso revela uma ideia central da teologia cristã. Deus não age de forma improvisada. Existe um propósito eterno por trás da história. Nada está fora da soberania de Deus. Versículo 12 mostra o objetivo final, para louvor da sua glória. Na visão bíblica, a redenção não é apenas sobre nós, ela aponta para algo maior. A glória de Deus sendo revelada na história da salvação, a vida do cristão passa a ter um novo propósito: refletir Deus, viver para sua glória, mostrar sua graça ao mundo. O versículo 13 descreve o processo da fé: ouvir o evangelho, crer em Cristo, ser selado pelo Espírito Santo. Primeiro vem a mensagem, o evangelho da salvação, depois vem a resposta humana, a fé em Cristo.
Depois de olhar para tudo com calma, ciência, filosofia, teologia e as próprias escrituras, fica difícil ignorar o peso dessa reflexão. O universo não parece apenas existir, ele parece funcionar de forma extremamente precisa. As leis da física não são caóticas, as constantes fundamentais não estão quase certas. Elas estão exatamente onde precisam estar para que as estrelas existam, para que os planetas se formem e para que a química funcione e, no fim das contas, para que a vida seja possível. Quando a gente juntar todos os detalhes, a impressão que fica é que o universo não é um acidente gigante, ele parece mais um sistema cuidadosamente calibrado. E isso levanta uma pergunta inevitável: se algo está ajustado, quem ajustou? Essa pergunta atravessa séculos de pensamento humano. Filósofos refletiram sobre isso, cientistas se maravilharam diante da ordem do cosmos, e teólogos enxergavam nisso sinais da mente de Deus. O filósofo Aristóteles falava sobre a necessidade de uma causa primeira, algo que deu origem a tudo. Séculos depois, o teólogo Tomás de Aquino desenvolveu a ideia de que a ordem observada no universo aponta para uma inteligência organizadora. Já o filósofo William Bale comparou essa ordem ao funcionamento de um relógio. Se algo complexo e organizado existe, é natural concluir que houve um designer, ou mais um criador. E quando a ciência moderna começa a revelar o quão delicadamente equilibrado o universo realmente é, essas reflexões ganham ainda mais peso. Mas o impressionante é que a Bíblia já apontava nessa direção muito antes dessas descobertas. Salmos declara que os céus proclamam a glória de Deus, e Romanos afirma que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio da criação. Isso significa que a própria realidade funciona como uma espécie de testemunha silenciosa. O universo inteiro aponta para algo maior que ele mesmo. Só que o cristianismo não para na ideia de um criador distante. Ele afirma algo ainda mais surpreendente. O Deus que criou e sustentou todo o universo decidiu se revelar dentro da própria história humana. Esse Deus não permaneceu apenas como uma força cósmica ou uma inteligência abstrata. Ele se aproximou. Ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Isso muda completamente a forma como a gente entende o ajuste fino. Porque se Deus existe e criou tudo com intenção, então a criação não é apenas um sistema físico bem regulado. Ela é também um cenário para um relacionamento. O universo não seria apenas um mecanismo que permite vida, mas um ambiente preparado para que seres humanos pudessem conhecer o próprio Criador. É aqui que as palavras de Blaise Pascal fazem sentido. No coração de todo homem existe um vazio do tamanho de Deus. Mesmo vivendo em um universo tão perfeito e funcional, o ser humano continua buscando algo mais profundo. Sucesso, conhecimento, prazer, conquistas. E nada disso parece satisfazer completamente. Sempre existe um espaço vazio, uma sensação de que algo ainda está faltando. Séculos antes, Agostinho de Hipona já tinha percebido isso quando escreveu: "Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti." Talvez isso não seja coincidência. Talvez o mesmo Deus que ajustou as leis do universo também tenha ajustado o coração humano para desejar algo maior que o próprio universo. Se isso for verdade, então ajuste fino não é apenas uma curiosidade científica ou um argumento filosófico interessante de se acompanhar. Ele passa a ser um convite para olhar para a criação e reconhecer que existe um Criador. Um convite para perceber que a existência não é fruto do acaso, mas parte de algo maior. Um convite para entender que a vida tem propósito. E talvez a conclusão mais surpreendente seja esta: o ajuste fino não fala sobre apenas galáxias, estrelas e constantes da física. Ele também fala sobre você. Você existe dentro de um universo incrivelmente calibrado, dentro de uma realidade que permite consciência, pensamento, reflexão e fé. Isso significa que, de certa forma, você também faz parte desse grande cenário cuidadosamente preparado. E talvez, enquanto você olha para o universo tentando entender quem ajustou tudo, Deus também esteja olhando para você, convidando você a conhecê-lo. Porque no fim das contas o universo pode até revelar o poder de Deus, mas é em Cristo que a gente descobre o verdadeiro coração de Deus. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Foi um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, todo o roteiro e todos os estudos e pesquisas
pena, porque é uma mensagem que, quando eu comecei a estudar, eu achei que precisava trazer isso aqui pra vocês. E antes de finalizar, um aviso: tá aberto aqui nos comentários para vocês darem suas opiniões, comentarem e também sugerirem temas para os próximos vídeos. E também, se vocês quiserem, podem dar alguns testemunhos aqui embaixo. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.